Pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e o assunto que a gente vai estar vendo hoje será quais são os obstáculos que estão atrapalhando a sua evolução. Podem ser obstáculos no campo espiritual, no campo material, enfim, a gente vai ver o que está atrapalhando a sua vida de fluir melhor, tá? Não que a sua vida necessariamente não esteja fluindo, a vida está acontecendo o tempo todo, o tempo, né, vai acontecendo, mas às vezes a gente quer uma fluência maior, né, uma expressão maior do nosso ser. E tem coisas que atrapalham, né? Então o que está atrapalhando você de estar expressando, né? Então vamos ver aqui, a gente tem 4 opções. A opção número 1, a tríqueta. A gente tem aqui a runa dos sonhos, na opção número 2, a gente tem a árvore, na opção número 3, e a gente tem aqui o símbolo das runas, na opção número 4, tá? Então vamos começar pela opção número 1, tá? Opção número 1. E a gente vai estar olhando aqui o que está atrapalhando você. Primeira coisa, né? O que está te atrapalhando? E aí a gente vai ver também as soluções, o que está te bloqueando de fluir melhor na sua vida, o que te atrapalha. A gente vai tirar também uma carta do baralho dos florais. Vai tirar também uma carta do baralho dos florais. E vamos tirar uma carta do baralho dos anjos. Então o que está te atrapalhando agora? Bom, na opção número 1, o que a gente vê aqui é que você está no momento de isolamento, tá? Só que como a gente está vendo o que está bloqueando, talvez você esteja se isolando demais. Pode trazer também os sentimentos de solidão, tá? Aqui no caso não é nem necessariamente, não é aquela coisa de você estar sozinho e estar bem. Mostra algo que incomoda, que pode estar sendo uma solidão doída, né? Uma solidão que traz uma carência, que traz uma dor, né? Que você se sente excluído ou excluída, né? Então, aqui está mostrando que esse tipo de pensamento é problemático, tá? Você acabar agindo de uma maneira um pouco rabugenta, melancólica, ficar só olhando para as coisas que já foram, né? Pode ser aquele sentimento também de achar que o tempo passou, que você tá velho, que você tá velha, né? E ficar olhando as coisas de uma maneira como se a vida já estivesse no fim, acabando, tá? Então, é algo que você precisa refletir, pensar. Essa carta também, juntando aqui, né, com o baralho floral, que saiu Beach, que é o julgador, crítica, intolerância, perfeccionismo, incompreensiva, implicância e severidade, complexo de superioridade, em geral uma pessoa irritadiça, incapaz de ver a beleza e a bondade e de se colocar no lugar do outro, para aprender a respeitar o limite do próximo.
Isso aqui tem muita relação com essa carta do eremita, porque muitas vezes é relacionado até ao signo de Virgem, de ser muito crítico, seja consigo mesmo ou com os outros, né? E até eu falei da questão da rabugice, né? De ficar, porque eu tô muito velho, então também de ser muito perfeccionista, né? Então fala até de um complexo de superioridade, mas pode ser que se você até fala, eu não tenho um complexo de superioridade. Na verdade, eu me critico muito. Só que, de certa maneira, quando você está criticando, apontando o dedo, você sempre se coloca numa posição de julgador, né? Do outro ou até de si mesmo, né? Você acaba como se você fosse intitulado para isso ou intitulada para isso. Né? Então aqui está falando para você se colocar no lugar do outro, aprender a respeitar o limite do outro, né? Ter esse discernimento. A afirmação aqui é eu te compreendo, né? Ou seja, você tem que ter contato com as outras pessoas para isso, né? E não ficar só julgando e se colocando de fora, né? E eu não tenho nada a ver com isso, né? Então isso aqui está falando que talvez às vezes você se posicione assim e isso dificulta, né, a sua evolução, né, em algo que você até precise. Aqui está falando até de, pode ser questão profissional, questão material, questão simplesmente de possibilidades novas que surgem no seu caminho, né? Aqui a gente vê como se você estivesse numa encruzilhada, que você tivesse que escolher entre coisas e você já construiu uma série de coisas para você, mas tem aqui uma opção nova que você pode vir a desenvolver, tá? É claro que é algo que você tem que refletir sobre isso, mas talvez você tenha que ser um pouco da caverna, né? Porque o eremita, ele se recolhe lá na caverna dele e ninguém viu, né? As pessoas que têm que ir até ele, se querem ver o eremita, tem que ir lá procurar o eremita, né? E aqui tá falando que talvez você tenha que sair dessa posição, né? De ficar se colocando ali distante, né? Numa posição de que as pessoas venham até mim, né? Eu achar que já contém toda a sabedoria do mundo, né? Toda a inteligência do mundo, e não precisa mais de saber nada do que o outro pensa, né? E tá falando aqui de uma pessoa irritadiça, talvez você se irrite muito fácil com as coisas, né? Então, observe isso, tá? Aqui tá falando que atrapalha, né? Inclusive que se você continuar muito nesse processo, pode vir acabar acontecendo alguma coisa que vai te tirar dessa posição, né, do seu orgulho. Você ficar numa posição de muito distanciamento, orgulho, não me toques, isolamento. Tá falando aqui que de alguma maneira você pode cair do cavalo com isso, tá? Então, não adote esse tipo de postura, tá? Que não vai ser legal. As torres acabam atraindo os raios, né? Então, pode ser que venham pessoas que queiram que venham te irritar, ou que você vai ter algum tipo de discussão, algum tipo de coisa que você está construindo, né? Essa posição de isolamento e de nada me toca, e que a coisa acaba ruindo, né? Acaba você saindo dessa posição, acaba acontecendo alguma coisa que te tira, né? Ou seja, numa posição que eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente aqui, né? Mas aí acontece alguma coisa e você pode precisar dos outros, né? Não dá para ser tão autossuficiente assim, tá? Então, observe isso, tá? Saiba quando pedir ajuda, saiba quando se aproximar dos outros, né? E até para abrir possibilidades novas para você. E a gente tem a carta aqui, Keter, The Crown, Spirituality. Então, essa carta aqui, ela tá falando de espiritualidade, né? Na árvore da vida, a Sefirot Keter, né? Ela é o topo lá da árvore, né? Então, realmente é um contato lá mais alto da espiritualidade. E eu vejo um pouco isso com relação à carta da torre, no sentido que também é chamada casa de Deus, né? Que é na hora que as coisas ruem, é que a gente começa a ficar pedindo ajuda, né, para todos os anjos, todas as entidades, né, a gente acaba pedindo ajuda rezando, né, para enfrentar as dificuldades e acaba, né, a gente acaba sendo colocado de joelhos nesse momento, né. Então eu vejo essas duas cartas aqui como um momento para você ter um pouco mais de humildade e sair
dessa postura muito de crítica, de julgamento, né? Porque de alguma forma essa lição vai ser aprendida, né? Então, para não chegar a esse ponto, né? Já que isso está atrapalhando a sua evolução, né? Eu diria que talvez você tenha que sair um pouco dessa posição e buscar mais o seu lado espiritual, sim, tá? O eremita ele também serve para você buscar o lado espiritual, mas não deixa de ter contato com as pessoas e não perca a humildade. Basicamente isso. Mantenha-se uma pessoa modesta, porque se você já acha que sabe muito, então nenhum conhecimento entra mais. Você acaba ficando enrijecido. Lembra a lenda de Cronos, né? Que ele engole uma pedra, né? Então é como se você ficasse enrijecido, você vira uma pedra e nada mais te acrescenta, porque você já está completo ou completa, né? Então não adianta tomar esse tipo de postura, tá? Então essa foi a opção número 1. Opção número 1. Deixa eu juntar aqui. E vamos para a opção número 2, que é o símbolo da Runa dos Sonhos. E vamos ver o que você precisa aprender, o que está te bloqueando na sua evolução. Vamos ver a lição que você tem que aprender. Vamos ver o que está te bloqueando. O que está te atrapalhando. Ver o que está te atrapalhando na sua evolução para quem escolheu a opção número 2. Agora a gente vai ver outros anjos. O que está atrapalhando a sua evolução? Anjo vai, vamos ver. O que pode estar atrapalhando o fluxo da sua vida agora? Eu diria que o que mais atrapalha é que você às vezes assume uma posição enquanto comodista em certas situações. Você simplesmente fica numa posição de inércia, quer manter tudo como está, talvez seja um pouco dependente de outras pessoas, tá? Ou seja, você fica ali no bercinho de ouro, né? Você fica contando com o apoio dos outros, pode ficar um pouco encostado ou encostada, né? Só que aqui está mostrando, até que você se coloca, né, nessa posição vitoriosa e tal, mas pode ser também que você não esteja lutando pelas suas conquistas que você vem a fazer. Talvez você se apoie muito naquilo que você já tem, ou fique numa posição de inércia, né, na gaiola de ouro, né? Então alguma coisa que você precisa conquistar, você precisa buscar a sua realização pessoal, aquilo que por mérito próprio, aquilo que você correu atrás, aquilo que você trabalhou em cima, né? E com isso obter, né, esse reconhecimento, né, de fora, né? Mas também é para você, é simplesmente algo que você fez, né? Aqui eu vejo essas cartas, elas são positivas de modo geral, né? Mas como a gente está vendo
o que está atrapalhando a sua evolução, então, às vezes, uma postura muito acomodada, ou de que já ganhei, ou já está tudo muito bem, já está lindo, maravilhoso, né? Acaba se revelando numa estagnação, numa zona de conforto, né? Em que você acaba paralisando, né? Simplesmente está tudo ali e está tudo muito bem e você não busca um crescimento pessoal, que a carta central aqui do naipe de fogo, né, já é algo que você precisa batalhar. Você tem a vitória, você conquista, mas você precisa lutar por isso, né? E aqui tá falando, né, como possível obstáculo, né, na sua evolução, são os esclerantes, o floral, que fala de a dúvida, volúvel, incerta, instável, proteladora, indefinida. Então, volúvel, incerto, instável, proteladora, indefinível, quer dizer, a gente vê aqui volúvel, que às vezes você pode ter já tudo muito ali na sua mão, né? E você fica mudando e na sua zona de conforto, cada hora querendo uma coisa. Aí proteladora tem muito a ver, né, com 9, com 10 de ouros, que são cartas muito estáveis, de abundância, né, de você já ter tudo que você precisa. E aí você fica protelando, você não faz o que você tem que fazer, você não vai à luta, né? E fica adiando, né? Fica numa indefinição, né? E aí que tá falando aqui, ó, em geral é uma pessoa calada, inconstante, conflituosa, incapaz de se concentrar e decidir entre dois caminhos. Oscila entre emoções extremas, fala variada, opinião mutável, perde tempo e oportunidades na vida. Por quê? Comodismo, tá? Comodismo e, de certa maneira, talvez você fique em dúvida, às vezes, entre opções, acabe não se jogando, né, nas suas conquistas, porque está confortável. Talvez, se você não tivesse confortável, você fosse obrigado ou obrigada a correr atrás, tá? Mas aqui está falando que não, você acaba mudando, oscilando, né? Existe uma certa futilidade nisso. E aí aqui mostra, né, indecisão e a chave para esse é o equilíbrio. A afirmação é eu sou determinado. Então você não vai ficar oscilando, é para você decidir, lutar e conquistar e ir atrás do seu, tá? Por uma questão de realização própria, pessoal, de valor pessoal seu, porque essas são cartas de valor também. Só que o valor não é só conforto e segurança, é valor pessoal, aquilo que você tem, que você construiu, que você correu atrás e você adquiriu, né, esse valor pessoal, espiritual, né, e vai ter esse reconhecimento. Veja se você não está adiando alguma coisa para fazer, até em assuntos profissionais ou carreira, tá? Ou família também pode ser. Tá? Alguma coisa que você tenha que resolver, fechar e sair, né, dessa zona de dúvida, né? Aqui até tem uma carta de família também. Pode falar que a sua família influencia demais a sua vida, tá? Que você acaba não tendo vontade própria e não seguindo, correndo atrás do que você tem que correr atrás. Saiu o anjo Yesod, né? Root Connection, que é o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então tá falando de coisas que estão no seu mundo das ideias, que estão nos seus planos e que você precisa trazer para o mundo material, para o mundo concreto, né? Aqui, se não for uma situação em que você realmente já esteja acomodado, né, tá falando aqui uma dificuldade de você trazer as coisas para o mundo material, né? De você não tá conseguindo sair do mundo das ideias e traduzir isso fisicamente, né, de uma maneira concreta. Mas por quê? Porque você tem muitas dúvidas. Você varia muito, então talvez seja um momento de um pouco de introspecção, de você consultar a si, né? Ver o que realmente te preenche, o que realmente é uma realização para você. Pode até ser alguma questão, eu quero ter uma família, né? Ou eu quero ter uma estabilidade, um bem, se não for algo que você já tem, seja uma questão de comodismo, né? Então seria uma coisa de você ver o que você quer de verdade e traduzir isso no mundo material, não ficar só nas ideias e nas dúvidas, né? Não ser uma pessoa tão volúvel, que muda o tempo todo, né? Você tem que, talvez, refletir um pouco mais,
né? E começar a fazer esse trânsito, né? Sair um pouco das ideias e trazer para o mundo real, tá bom? Então essa foi a opção número 2. E agora a gente vai para a opção de número 3, que é a árvore. Vamos lá, vamos ver o que está atrapalhando? O que está bloqueando o seu desenvolvimento pessoal? Qual é o seu bloqueio? O que está te bloqueando? Para quem selecionou a opção número 3, vamos ver o que está bloqueando consciente, escolheu a opção número 3. Sintonizou com esta opção. Qual obstáculo, né? O que está travancando o fluxo? Agora, para os anjos, vamos ver o que está bloqueando o fluxo. O que está bloqueando? Bom, a gente vê aqui que provavelmente você passou por alguma situação bastante difícil, as coisas estão travadas, embora seja um momento de superação, de evolução espiritual, que você tenha que aceitar as paradas, né? Que você pode estar se sentindo tanto quanto impotente. As coisas podem estar crescendo para você de uma maneira muito lenta, ou o fluxo das coisas de uma maneira muito lenta. Você pode até ter uma questão financeira para resolver, que estão tanto quanto lenta, e você talvez tenha que começar uma outra coisa, né? Buscar um novo início, um outro caminho, pode estar em dúvida, né? Mas, de qualquer maneira, está mostrando um momento que você pode estar se sentindo bastante amarrado ou amarrada numa situação que você não está conseguindo ver muito para onde vai, né? Mas, assim, o que está atrapalhando em si, né? Talvez você não esteja observando a situação de uma outra maneira. Talvez você esteja dando murros em ponta de faca, insistindo em algo que não dá para ser, tá? Ou uma dificuldade, uma limitação que simplesmente só resta você se resignar, aceitar, porque as coisas são como são. E está mostrando aqui que você talvez tenha que olhar um pouco mais para o lado alegre da vida, buscar felicidade, levantar o seu humor, a sua moral. Talvez você esteja caindo, né, assim, numa espiral de sentimentos ruins, de autocomiseração, vitimismo, né? Você precisa olhar um pouco mais para a alegria da vida, né? Para o lado bom, para aquilo que te traz felicidade. Talvez mostre aqui um sinal que você precise socializar mais, conversar mais com as pessoas, ou ver assuntos que te tragam felicidade, né? Vai ver um filme que te deixa feliz, vai ouvir uma música, fale com pessoas que te tragam alegria, né? Que te joguem para cima. Então, sai um pouco dessa posição também de ficar olhando só as coisas de uma maneira. Talvez tenha outras maneiras de você olhar as coisas, né? E aqui, vamos ver aqui a carta floral, saiu Mustard, que é o luto, desânimo, depressão, desespero, melancolia, passividade. Apresenta tristeza sem motivo aparente, estado melancólico que vai e vem, uma lentidão mental e física, tem percepção diminuída e desconexão com o eu, e tem tudo a ver com pendurado,
no sentido de que talvez você se deixe levar, né, para um estado de ânimo depressivo, melancólico, fique numa posição muito passiva e pode... Aqui está mostrando que existem outros caminhos, tá? Não é só um caminho determinado e que você tem que ficar insistindo, isso não é esse, não é mais. Tá falando aqui que tem outros caminhos, né? Talvez você tenha que começar de novo e aí te dá uma preguiça, um comodismo, e aí você acaba caindo nessa coisa da tristeza sem motivo aparente, que é o que fala aqui, né? Lentidão mental e física, porque essa carta pode trazer uma certa apatia, né? A carta do pendurado. E aqui é uma carta bastante espiritual, que você também pode se conectar. Saiu Keter novamente, saiu na posição número 1 e saiu aqui de novo esse anjo que fala de Keter, que é a Sefiró do mais alto da árvore, né? Falando que você precisa entrar em contato com essa espiritualidade maior, você precisa acreditar em algo maior, tá? Que está além da vida física, né? Até que fala o luto, caso você tenha perdido alguém, ou se não perdeu alguém, pode ser simplesmente um sentimento de vazio existencial, né? Então tá pedindo muito para você ter conexão com essa espiritualidade, o chakra da coroa, se você fizer meditação, né? Buscar os mantras desse chakra, simplesmente tentar se conectar com algo maior, né? Com o que está além de todo esse plano material aí, né? Com a origem, com a fonte, tá? De tudo, né? Então observe o seu ponto de vista, como é que você está vendo as coisas, e para te ajudar nisso, pode ser tanto pelo lado espiritual quanto o lado realmente de você socializar, buscar melhorar o seu humor, né? A sua moral, para não ficar caindo em tristeza, tá? Veja que tem outros caminhos aí, tá bom? Então vamos... Essa aqui foi a opção número 3. E nós vamos agora para a opção número 4. Tá? Vamos ver aqui. O que está bloqueando o seu caminho espiritual? Está bloqueando o seu caminho. Você precisa observar. Você precisa observar que está atrapalhando o seu caminho, a sua evolução, o que está bloqueando. Qual bloqueio? Então, no momento, o que está te bloqueando? A gente vê aqui que você é uma pessoa bastante dedicada às coisas que você conquistou, que você... o seu legado, né? Se você for um homem, você pode ser um arrimo de família, né? Pode ser uma mulher também. Alguém que seja a pessoa que sustenta tudo, né? E aí tá mostrando uma grande responsabilidade nas suas mãos. Fala também de um lado profissional, lado material, né? De preservar o seu reinado, por assim dizer. Também pode falar ser uma carta de orgulho.
você ser uma pessoa guerreira, uma pessoa que tem uma voz ativa, né? Uma posição de comando, talvez, né? Se não for uma posição de comando, necessariamente pode ser simplesmente que você faça as coisas por si, né? Você já tem uma liderança, ou você necessariamente está liderando, ou você está assumindo as coisas por conta própria, né? E aí, o que atrapalha necessariamente, né? Que está falando que talvez esteja num momento crítico, que você sente que está lutando contra muitas questões, pessoas que podem vir atrapalhar, ou você ter que manter a sua posição, você ser uma pessoa competitiva, você está fazendo de tudo, né, para manter a sua posição, para manter suas coisas, para manter suas opiniões. Você pode ser uma pessoa um tanto quanto orgulhosa e às vezes um pouco rígida em algumas situações. E você, às vezes, quer se impor, né, sobre os outros. Isso aqui é um lado seu, tá? Agora, curiosamente, você tem um lado emocional pouco desenvolvido. Não é que seja... não é um lado emocional ruim, mostra aqui que você tem um lado de empatia, de se aproximar do outro, mas é de uma maneira, às vezes, um pouco infantil em certos casos. Talvez às vezes te falte amor próprio e com isso você acaba querendo fazer demais, querendo mostrar-se uma pessoa superior ou que tem mais conquistas ou que a sua voz é mais alta que a dos outros, né? Enfim, acaba querendo se colocar demais para ocultar uma certa baixa autoestima ou uma até descrença em si mesma, uma falta de confiança, né? Você de alguma maneira compensa isso de uma maneira às vezes exagerada, talvez ou assumindo muita responsabilidade, ou querendo se impor demais, né? Como saiu aqui Elm, a responsabilidade. Então fala, exaustão, sobrecarregada, dúvida da habilidade, depressão diante de tarefas, sentimento de incapacidade. Então tá falando todas essas questões de autoestima, tá? E que você acaba às vezes assumindo coisas demais para compensar, né? Querendo mostrar sua força. Em geral, se sente ocasionalmente sobrecarregado pela responsabilidade, apesar de ser capaz, confiante, intuitiva, chega a duvidar de sua capacidade, o que causa tendência ao fracasso e à dor. Então, ao mesmo tempo que você tem sim, tá? Capacidade, às vezes você sobrecarrega demais e não cuida desse seu lado emocional, do seu lado, e a sua própria autoconfiança acaba sendo abalada. Você pode ser uma pessoa que se sinta muito afetada pelo que os outros falam, deixa de falar, e aí você acaba sendo uma pessoa reativa, né? Que já quer provar logo o seu ponto de vista, como você pensa, deixa de pensar, né? Então tem uma mistura aqui de baixa autoestima e orgulho, você tem que ver, né? E com isso também, às vezes, você acaba pegando um monte de responsabilidade, que fala de sobrecarga. E olha que curioso essa carta aqui do anjo, né? Netzah, olha a imagem. Esse anjo, ele tá carregando ali uma montanha nas costas, né? Um mundo inteiro nas costas, né? Netzah. Right leg, endurance. Esse anjo, Netzah, ele é a sétima emanação. E ele tá no pilar da misericórdia. E fala justamente de uma grande força de liderança, de você conseguir resistir frente às adversidades, né? De você realmente ser uma pessoa guerreira, que assume essas responsabilidades, enfrenta, né? E até eu diria que você é alguém que consegue, né, conviver com bastante pressão, né? Você consegue superar essa pressão, só que, como aqui a gente está vendo o que está atrapalhando, te bloqueando, eu diria que talvez você precise olhar um pouco mais para esse seu lado emocional, que você não está dando atenção, para aquilo que realmente te conecta, né, que te dá prazer, que te deixa feliz, né? Desenvolver esse lado sensível, que talvez você tenha uma dificuldade maior de entrar em contato com os sentimentos porque você se sente na obrigação de mostrar muita força, né?
para os outros. O tempo todo você tendo que se impor e assumindo responsabilidade, né? Então, aqui tá falando que você precisa, talvez, se olhar com um pouco mais de compaixão, mas para consigo mesmo, né? Com os outros também, mas eu acho que até consigo mesmo, porque como aqui tá falando de sobrecarga, e até trazendo sentimentos de incapacidade às vezes, né? Apesar de você ser uma pessoa capaz, confiante, tá falando aqui que você precisa olhar para esse lado do emocional, do afetivo, da autoestima, se cuidar, que às vezes você pode estar cuidando muito dos outros, preocupado com as responsabilidades, com as tarefas, coisas que você tem que fazer, e você não olha para você, entendeu? Ficar carregando o mundo nas costas aqui, né? Querendo ali ser o pilar que segura tudo, né? Então, verifique, né? No que você pode olhar, né? Aqui está falando, devemos confiar na nossa capacidade visando o bem da humanidade, né? Eu sou responsável é a afirmação, né? Daqui. Então, seja responsável com você também, não só com os outros, mas com você, tá? Porque realmente, às vezes, não adianta nada você cair de joelhos e não conseguir levar suas tarefas à frente, né? Então você tem que equilibrar um pouco o que você está dando atenção para os outros, as responsabilidades que você está pegando para você com o seu lado, tá? Você existe, você está aí e precisa olhar também para o seu lado pessoal e o seu lado que você considera fraco. Mas não é fraqueza, na verdade você que não gosta de olhar para isso, tá bom? Por uma questão de orgulho, tá? Então cuide de você, cuide da sua autoestima, tá? Veja o seu lado também. Então é isso, essa foi a opção número 4, espero que vocês tenham gostado. Deem aí um like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem, tá? Um grande beijo, tchau, tchau!